olha só, é, uma das atividades que eu sempre comento aqui com você, né? E aí eu entendo que é uma atividade que é demandada pelas empresas. Às vezes, a profissional, a colega psicóloga que trabalha com consultoria, não entende a demanda e acaba não propondo esse tipo de atividade. E eu tenho uma hipótese, pelo que eu conheço de algumas alunas, mentorandas, né, assim, mais de 15 anos formando aí, 15 anos formando profissionais, eu tenho uma hipótese, e às vezes até eu confirmo isso, que existe também um certo receio, um certo medo de oferecer esse tipo de trabalho. Que trabalho que eu estou falando? Do diagnóstico organizacional. Gente, por mais que o diagnóstico organizacional, ele está na dimensão organizacional, na dimensão macro, né? E ele vai ter diferentes objetivos. Então, lembra que eu sempre comento aqui com vocês que, para mim, existem 3 dimensões quando nós trabalhamos nas organizações, né? A dimensão organizacional, a dimensão grupal e a dimensão individual, né? Então, são 3 dimensões. Quando a gente começa a falar da dimensão organizacional, e aí o diagnóstico organizacional, ele é sim uma estratégia que nós podemos utilizar para poder ter mais clareza do que a empresa está precisando. Aqueles sintomas, aqueles indicadores que a empresa nos chama e fala, olha, nós estamos com muita rotatividade, ou o clima está péssimo, ou está tendo muito conflito nas áreas, está tendo muito... Né, são os sintomas, eles nos buscam porque eles estão com alguma dor, com algum problema, e precisa de uma especialista em comportamento organizacional para poder ajudá-los. Tá. Quando nós vamos para essas demandas, ouvimos essas demandas, eu vejo que algumas colegas, às vezes, já propõem, então vamos fazer um treinamento, vamos fazer um programa de desenvolvimento, né, que são abordagens e metodologias diferentes. E deixam de propor o diagnóstico organizacional, às vezes não por competência, às vezes por receio, por achar que não vai dar conta. Eu já vi isso acontecer. E veja, trabalhar com diagnóstico organizacional, se você tiver as metodologias corretas, não vai dificultar a tua vida. E essas metodologias, eu utilizo algumas metodologias que são científicas, então tem um respaldo científico, ok? Algumas eu conheci no mestrado, algumas eu já conhecia, outras eu conheci no mestrado, né, quando fiz o mestrado, e aí vocês que me acompanham sabem que o meu mestrado teve como foco a psicodinâmica do trabalho, mas, independente do tema que eu trabalhei na minha dissertação, lá em metodologias científicas, tem algumas metodologias que a gente utiliza no diagnóstico e não vai te custar R$ 1 a mais. Você não vai precisar investir em algum sistema sofisticado, em algum software, não. Você vai aplicar aquela metodologia científica, você vai coletar os dados, as informações que você precisa, né? O que você tem que ter clareza, assim, qual é o teu objetivo, qual é a hipótese que você vai levantar ali, qual é o pressuposto que você vai levantar, né? A pergunta que você vai querer responder, para você poder organizar o diagnóstico organizacional. Mas, uma vez tendo essa clareza, você vai levantar os dados e depois você vai analisar esses dados. E analisando esses dados, você vai fazer uma síntese, uma proposta de intervenção. Porque o diagnóstico é uma forma de intervenção, mas você é uma etapa do processo, né, de intervenção, onde você tenta ter clareza, assim, o que é que essa empresa está precisando realmente. E essa análise nós fazemos, enquanto psicólogas, fundamentado numa teoria. Por exemplo, se eu vou fazer um diagnóstico com foco em saúde mental e trabalho, eu vou usar, por exemplo, eu utilizo, né, a psicodinâmica do trabalho. Então, eu vou analisar aqueles dados, as informações que eu levantei,
né, que eu investiguei, levantei, registrei, observei, registrei, com base na psicodinâmica do trabalho, por exemplo. E aí eu vou propor intervenções fundamentadas em ciência. Gente, isso nos diferencia. Aí, Ana Silvia é trabalhoso. Olha, eu te garanto que pode dar um pouquinho mais de trabalho do que, de repente, você jogar num sistema e o sistema fazer tudo e sair aquele formatadão assim, padrão. Mas isso vai te diferenciar. É aí que nos diferencia. É aí que a gente pode mostrar para o cliente a nossa competência. Eu percebo isso, eu vejo isso nas minhas intervenções, nas minhas consultorias. E quando você propõe a intervenção, olha, com base nesse diagnóstico, então, eu estou propondo essas intervenções, você tem muito mais credibilidade e autoridade perante o teu cliente. E as chances dele te contratar para que você faça as intervenções aumentam muito. Eu sei disso. E eu posso te dizer assim, que, no meu caso, 100% contratam para as intervenções. E eu tenho ainda um cuidado quando eu vou fazer essa devolutiva, né? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Eu tenho um cuidado de sempre deixar claro para o cliente o seguinte: opa, saiu um pouquinho aqui do ar a nossa internet aqui, voltando aqui no Instagram. Eu tenho sempre o cuidado quando o cliente traz uma demanda X. Ah, tá, então vamos fazer o diagnóstico. Quando eu faço a devolutiva, eu deixo muito claro para o cliente o seguinte: olha, eu vou propor aqui para você, vou te apresentar o resultado do diagnóstico, a minha análise, e vou propor algumas intervenções. Às vezes, até o próprio cliente já pede, e aí já está incluído no contrato que eu vou propor algumas intervenções. Mas as intervenções, você fique à vontade para contratar quem você quiser. Eu sempre digo isso. E aí eu deixo claro assim, olha, por quê? Porque aqui é um serviço. Você me contratou para isso, então eu vou fazer isso que é o diagnóstico. Intervenções é uma outra etapa. É um outro momento. É um outro serviço.